Você já teve alguma dificuldade na hora de estudar matemática, química ou física? Sabe da importância dessas matérias no dia a dia? Por mais que pareça óbvio, essas três áreas estão ligadas a quase tudo o que fazemos. Quando vamos ao mercado ou abastecemos o carro, a matemática entra em cena. A química e a física podem ser aplicadas no preparo dos alimentos e também no próprio transporte que você pega para ir até o trabalho. Porém, essa área do conhecimento não agrada a todos os estudantes. E pensando nisso, um projeto de extensão do curso de matemática da UPF oferece apoio pedagógico e metodológico para professores e estudantes da educação básica. Seu objetivo é potencializar os processos de ensino e de aprendizagem por meio de ambientes de estudo. Conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Eliamar Ceresoli e o bolsista Gregory Brito Weber. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Matemática, química e física. Disciplinas consideradas por muitos alunos verdadeiros bichos de sete cabeças e motivos de muitas noites mal dormidas. Que matérias que tu tem mais dificuldade? A matemática e química. E o que tu faz para vencer essas dificuldades e conseguir bem nas provas? Normalmente em casa, todo dia, eu estudo pelo menos 1 hora por dia para vencer as dificuldades. Matemática e química. Eu tenho estudado mais do que o comum e eu tive até a necessidade de contratar um professor particular de matemática. Eu tenho mais dificuldade em matemática e redação. Eu estou reservando um tempo, quando eu chego em casa, para estudar. Eu passo mais umas horas estudando, revejo o que a gente fez na aula, faço algumas questões a mais, procuro sempre estar vendo o conteúdo de novo para ver se eu entendi bem, essas coisas. Não adianta. Matemática, física e química são as matérias mais temidas pelos estudantes. Em cada aula, novos conceitos, fórmulas e equações confundem com as ideias de qualquer pessoa. Mas e quando essa realidade acaba virando um problema e interferindo na avaliação desse estudante? O que podemos fazer para evitar a reprovação? Muitas vezes, o que pode prejudicar o entendimento das matérias ligadas à área das exatas é a aplicação de todas estas equações e fórmulas no dia a dia. Afinal, para que serve sabermos o Teorema de Pitágoras ou a Lei de Newton? No dia a dia, que matemática que a gente usa? A gente usa matemática elementar, a gente usa, de repente, um pouco de geometria, mas essa matemática mais avançada, que é necessária, também no nosso dia a dia, ela geralmente não é utilizada pela maioria das pessoas. E nem são todas as pessoas que estudam a matemática avançada. E ela também não está nos currículos escolares. A física está em toda parte. O universo é física, né? E a física é algo desde coisas muito distantes, como a criação do universo, galáxias, Big Bang, até o uso de uma simples panela de pressão na cozinha. Para a psicóloga e professora do curso de Psicologia da UPF, a figura dos pais é fundamental no processo de educação dos filhos. Uma rotina de estudos pode auxiliar quem enfrenta alguma dificuldade na escola. Então, se o pai e a mãe tiverem uma atitude positiva, de dizer que legal, esse é o teu trabalho, vamos lá, vamos fazer, porque a criança não tem esse aprendizado ainda, ela tem que criar esse treino, esta rotina de estudos que vai ajudar ela a organizar isso para o resto da vida. Pensando em facilitar os processos de aprendizagem para alunos em geral, ou com algum tipo de deficiência auditiva, um projeto de extensão do curso de matemática da UPF desenvolve uma série de atividades. Confira agora no estúdio. Eliamar, então nós falamos na reportagem esse contexto geral, né, dos problemas que os alunos têm para se dedicar ou para compreender essas disciplinas. E falamos um pouco da participação dos pais, da rotina de estudos, mas é muito mais do que isso, né? Também estamos falando de ambientes e metodologias de ensinar esse conteúdo. É mais ou menos sobre isso que o projeto trata? Bibiana, assim, o nosso projeto, ele é um projeto que já existe há mais de 10 anos. Ele iniciou com professores da universidade, atendendo a uma demanda no sentido de que os alunos tinham muita dificuldade, o que passou na parte anterior ali, né? Então, detectado isso, o grupo se reuniu para tentar ir até as escolas, oferecer esse apoio. Então, iniciou com o apoio com os alunos diretamente.
E ele vem, durante esse tempo, sofrendo modificações, conforme as demandas vão aparecendo, ele vai se adequando e vai se estruturando, né? Então, nesse ano, a gente já tem uma nova estruturação, né? A gente já está pleiteando participações em editais para conseguir verbas e tudo tentando atender as demandas, mas nunca esquecendo que a gente tem no nosso aluno, no nosso acadêmico, o foco principal, né? Principal do trabalho. Uhum. No começo, as pessoas achavam, os alunos, né, a gente, quando é estudante, acha que a matemática está muito longe do nosso cotidiano. Então, houve todo um movimento durante bastante tempo da escola, do professor, das metodologias, de tentar fazer essa aproximação e explicar que aquilo que tu aprende na sala de aula tem uma utilidade no teu cotidiano. Só que daí a gente migrou e começou a caminhar justamente no sentido contrário, tentando encontrar sempre uma matemática, uma química, uma física utilitarista. E parou um pouco de dar conta deste processo, né? Que não é só aprender a fazer uma conta para comprar alguma coisa, né? Ou aprender, entender onde é que a física se aplica dentro da minha casa, mas é muito mais do que isso, que era o que eu estava me dizendo antes do programa começar. É a ciência pela ciência, né? O conhecimento pelo conhecimento. Então, tem sim, obviamente, toda essa utilidade, esse porquê, para quê, né? Mas a própria matemática ou qualquer ciência se fundamenta por si só, né? E todos os conteúdos, conceitos, na realidade, que estão aí para que a gente contemple, compreenda na escola ou aqui na universidade, eles tiveram sim um surgimento com base nas suas necessidades, né? Então você tem a matemática ou a química ou a física como uma ciência que tem uma fundamentação, tem um fundamento e tem sim a sua utilidade, mas nem tudo que a gente estuda na universidade ou que se estuda nos bancos escolares, digamos assim, você vai estar utilizando exatamente no dia a dia. Mas ajuda a construir o raciocínio que permite compreender o cotidiano. Exatamente. Essa questão do raciocínio é extremamente importante, né? Desenvolver o raciocínio, auxilia na construção do pensamento, né? Na construção do seu conhecimento. Então, esse é o objetivo do projeto. Auxiliar, oferecer apoio pedagógico, tanto para professores como para alunos. Mas a gente tem visto e pensando e reestruturando o nosso projeto que, não vou dizer a solução, mas que a perspectiva de trabalho agora seria voltada para os formadores, né, para os professores, para que então eles consigam chegar nos seus alunos, né? Oferecendo maneiras diferentes de ensinar. Porque eles estão lá todo dia com aquela realidade, vivenciando, né, encarando todas essas questões que estão aí, os desafios que estão aí, né? Nós temos agora um desafio muito grande que é a inclusão, né? E nós estamos focando muito nessa questão da inclusão, porque é necessária, é a nossa realidade. Temos os nossos acadêmicos para tentar fazer com que eles percebam isso, né? Com que eles conheçam, e nós também, né? Nós também temos que conhecer. A gente também está chegando e nós, que eu digo professores, sim, estamos aí colocados nessa realidade e temos que tentar dar conta disso. É um universo novo para todos, né? Exatamente. Agora, recentemente, a universidade está fazendo uma série, por exemplo, de reformas no trânsito, nas ruas, né? Para possibilitar que essas pessoas que têm essas deficiências possam se integrar de alguma forma e da melhor forma possível ao trânsito, se movimentar dentro da instituição, mas isso também acontece em sala de aula, né? Nós também educação estamos para todos, adequando as nossas salas de aula, não só fisicamente, mas em termos de metodologia, de propostas, de construção de conhecimento para atender todo mundo. Exatamente. Né? Gregory, eu queria saber da tua parte, aluno de matemática, de que nível tu és? Terceiro nível. Terceiro nível, e já está envolvido com um projeto que tem essa dimensão. Por que tu escolheste participar de um projeto como esse? Eu escolhi pela experiência, com o nome do projeto, né? Projeto Integração da Universidade com a Educação Básica. Então, eu queria me integrar tanto com a universidade como com a educação básica. Então, eu passo tempo estudando aqui na universidade e eu tenho contato com o ambiente escolar, já desde cedo. Então, esse é o diferencial de fazer projeto.
E estar na escola e conhecer a realidade da educação básica, quais são os aspectos dessa realidade que são uma surpresa ou uma novidade para ti, ou que tu não tinha te dado por conta ainda que são importantes? A primeira surpresa foi descobrir que ser professor não é fácil. Né? Ser professor é um desafio. Quando tu chega na hora de dar aula, de explicar um conteúdo, tu se vê, né? Pequeno, como se dizia antigamente. Se vê pequeno. Né? Mas depois tu vê que eles dão uma abertura, porque eles querem algo diferente. O projeto dá esse algo diferente para eles. Então, foi uma aceitação muito grande. Quando eu entrei, os alunos assim me receberam muito bem, gostaram muito, fizeram amizade e a gente pôde trabalhar. Então, Tu sente que o fato de tu ser jovem causa uma identidade com esses alunos? Eles sentem um desejo de aproximação porque entendem que, de alguma forma, tu os representa? Sim. E também gera uma surpresa, né? Ó, tão jovem já dando aqui aula, né? Entrando na sala de aula e entrando em contato com a gente. Com o professor. Tu entrou quando no projeto? Eu entrei no início de maio do ano passado. Então agora já faz um ano que tu estás no projeto. Tu percebe uma transformação ao longo desse um ano de projeto, do próprio projeto, das pessoas que recebem o projeto nas suas escolas, dos alunos que têm acesso a essas novas propostas? Com certeza. Tanto da minha parte quanto da parte deles. Eu aprendi muito, né, até conteúdos da própria faculdade, o curso de matemática, que eu ia estudar, já tinha estudado antes. E ver que os alunos, eles diziam para nós, nossa, eu aprendi muito, aprendi mais do que... Normalmente, mas assim, uma tarde aprendi mais do que um semestre, vamos supor, assim. Eles aprendiam realmente bastante, fazia uma diferença na vida deles. Muito bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando um pouquinho mais sobre esse projeto com o curso da matemática. Até já. O Universidade Aberta de hoje é sobre o projeto de extensão do curso de matemática da UPF, que leva o nome de Integração da Universidade com a Educação Básica. Entre seus objetivos está potencializar os processos de aprendizagem por meio de ambientes de ensino. Continuam conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Eliamar Ceresoli Rison, e o bolsista Gregory Brito Weber. Eliamar, a matemática mudou muito nesses 10 anos de projeto? Ou o ensino da matemática é o que mudou? Eu acho que as estratégias, os procedimentos metodológicos, quem sabe, os sequenciamentos, mas a matemática em si é a matemática, né? Desde sempre. Agora, eu acredito que sim, que no projeto a gente vem percebendo vários resultados. Esses resultados, não vou dizer 100%, mas quase sempre são positivos. E os que não são totalmente positivos nos levam a melhorar, né? Nos levam a buscar novas estratégias, novas metodologias, uma nova estrutura, né? Então, agora, como a gente conversou antes, a gente está muito nessa questão da inclusão, né? Do aluno deficiente, que ele está sendo incluído, digamos assim, na escola regular. E nós, professores, que somos da escola de ensino fundamental, ensino médio, estamos lá com esse aluno que tem as suas deficiências, mas que nem por isso não vai conseguir aprender. As suas limitações e as suas potencialidades. Exatamente. Todos têm suas potencialidades e é justamente essa questão. O que fazermos para conseguir, então, ampliar essas potencialidades, ou desenvolver as potencialidades, ou auxiliar nesse processo. E já existe uma proposta em andamento com esse grupo de alunos ou na formação desse grupo de professores, que envolve, tu estavas comentando no intervalo, a sala de recursos. Isso. Então, a gente tem um grupo que vem nessa trajetória há muito tempo, que é com a APAS, que é com os alunos surdos, né, dessa associação. O ano passado foi atendido no Colégio Joaquim, agora me perdi. Fagundes dos Reis. Fagundes dos Reis. Isso, exatamente. E por causa do espaço. Muito bem, Greg.
por causa do espaço, né? E agora a gente está, então... O Fagundes tem há anos a escola, né? Isso, os alunos surdos são atendidos ali. Isso. Né? E os da APAS vão lá também. Né? Antes a gente atendia na associação. Lá, né? Eles estudam lá. A gente atendia eles na associação mesmo. Mas por causa de questões de local mesmo, foram então para... Quantas escolas estão envolvidas com o projeto nesse momento? Nesse momento, este ano, nós temos uma escola. Uma escola. Porque nós reestruturamos, então a gente está tentando pegar todas as frentes, todos os públicos desta escola. Aluno, professor, e para percebermos se realmente isso vai dar resultado. A gente escolheu esta escola por causa do seu IDEB, né? Porque ela contemplava o IDEB, só para o público de casa saber. Ah, sim, é o índice que determina a aprovação, né, dos alunos, se eles estão... A da qualidade escola. de ensino, exatamente. Isso. E ela é com base na Provas do Brasil, Provas Brasil e prova do SAEB. E em Passo Fundo, a escola Fagundes? Não, é a Escola Arco Verde. Ah, a Escola Arco Verde. Ficou super bem classificada? Não, ou ficou o mal? Contrário. É uma das que tem o IDEB mais baixo. Mais índice baixo de desenvolvimento. Okay. Mais baixo. E tem outras com mais baixo ainda, mas que não eram contempladas pelo PIBID, que tinham o ensino médio e o ensino fundamental, ficou o Arco Verde. E já é nossa parceira há muito tempo, né? Para quem está em casa, nós já falamos do PIBID outras vezes, né? Que é essa bolsa que os alunos de licenciatura ganham através de um projeto do governo federal, né? E que já vão para a sala de aula, então, atuar em parceria com os professores das disciplinas, né? E ganhar essa experiência e levar novas propostas metodológicas. Gregory, tu é aluno PIBID? Sou. PIBID também. Quantos bolsistas PIBID nós temos envolvidos no projeto hoje? Da matemática, acho que são uns 15 ou 20, né? 15 ou 20 bolsistas da matemática. Todos atuam na escola. Não é isso? Acho que é. Não, mas no projeto escola... Não, no projeto escola é outra coisa. Ah, tá. PIBIdianos que trabalham, que atuam no projeto escola são 3 ou 4. Isso. 3 ou 4. Isso. Porque o PIBID é um grupo que trabalha e daí são 20. Isso, em torno de 20, né? Ou 20. E o PAIDEX, que são eles, bolsistas, que fazem parte do nosso programa, que agora está pensando nesse programa, do nosso projeto. E tem os que são extensionistas somente e tem alguns que são do PIBID. O interessante para quem acompanha o Uniaberta, né, e para a gente discutir aqui, é que a gente traz vários projetos de extensão da universidade. E quem acompanha aí de casa começa a entender como é grande essa rede de projetos, por exemplo, de diversas áreas, mas também dentro de uma única área, que atendem as escolas e que buscam levar novas propostas metodológicas, novas abordagens para o conteúdo, novos conteúdos, inclusive, e isso tudo vai qualificando a escola de certa forma, né? Com certeza, com certeza. Hoje, como é que funciona este projeto em especial? Os professores vêm até a universidade ou só os bolsistas e a coordenação que vão até a escola? Bom, hoje a gente vai, nesse ano de 2015, né? Nós, então, escolhemos a escola, o Instituto Estadual Cardeal Arco Verde, como, digamos assim, escola piloto, né, que vai ser a nossa primeira tentativa nesse ano, então atendermos a escola como um todo. Claro que nós estamos trabalhando com o nosso público, que é do 6º ao 9º ano e mais o ensino médio, que é o que a matemática, a licenciatura, tem competência, no caso, para trabalhar. Então, a gente tem essa escola, nós vamos fazer a modalidade, enfim, de trabalho, vai ser, a gente vai até a escola, trabalha com o professor, enquanto a gente está fazendo essa formação com o professor, os nossos acadêmicos vão estar na sala de aula atendendo os alunos daquele professor. Né? Mas a gente vai tentar trabalhar sempre em conjunto, né? Que o nosso aluno conheça a realidade da sala de aula e que a gente perceba quais são as necessidades desse professor. O que ele está sentindo de demanda diante dos seus alunos, no caso. Essa é uma das frentes que a gente tem. Então, a gente faz 2 semanas de estudo aqui com os nossos acadêmicos, 1 semana lá com os professores. Então, a gente detecta o que eles precisam, enfim, a gente vai estar trabalhando junto na realidade. A gente não tem receita nem fórmula, né? A gente vai estar tentando analisar, refletir essas questões até fazer em um conjunto. Diagnóstico, né? Inclusive, exatamente. Para depois tentar, voltamos para cá, estudamos, refletimos, organizamos material, sempre em conjunto com os alunos, com os professores orientadores, no caso,
e aí voltamos novamente para a escola, e a gente vai fazendo esse ciclo. Gregory, como tu já entrou em sala de aula, já faz um ano que tu está em sala de aula, né, acompanhando esse processo, tu já te deparou com turmas onde haviam alunos dentro desse processo de inclusão, como, por exemplo, surdos ou alguma outra deficiência? E como é que foi para ti essa experiência? No projeto escola, não. 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 Não, ainda não teve essa oportunidade. Mas na escola tu já te deparou com essa diversidade? Já. E é algo novo e desafiador. Bem desafiador para os professores, para nós que estamos começando, porque é uma realidade diferente. Eles não estão acostumados, né? Eles têm que ser bem aceitos. E a APAS, por exemplo, os alunos dos surdos, vamos dizer assim, também é um atendimento semanal e é em conjunto com a língua portuguesa. Então, eles têm uma oficina de matemática, de língua portuguesa, então é feito esse intercâmbio, né? E ainda apoiados pela Libras, porque tem sempre um intérprete de Libras junto, Sim. Né? E eles trabalham muito com essa questão de mostrar a realidade para esse surdo. Né, se leva eles para conhecer o mercado, se leva eles para ir nisso tudo, nunca esquecendo a construção dos conceitos matemáticos. Sim. Né, a ideia do número, porque eles estão, alguns incluídos, avançados, mas não têm a base necessária. Tem uma coisa muito bacana na matemática que eu lembro de ser uma surpresa para mim quando eu descobri que os números têm uma história, né? Existe uma história dos números, né? Que a gente quase não se preocupa, a gente fica tão preso à fórmula, ao cálculo, à utilidade do número, né? Mas o número, ele chegou a ser número por alguma razão, né? E o número é uma ideia, né? É muito abstrato, né? A matemática é muito abstrata. Isso que é difícil de colocar na cabeça dos alunos, que a matemática é uma ciência bem abstrata. Então, transformar algo concreto numa representação simbólica, somar, diminuir, né? É que ela surge, né? Como tu disse, essa história mostra justamente o surgimento dela, né? Por que você tem o metro daquele jeito? Por que foi essa unidade de medida? Não é porque alguém chegou e disse, agora eu vou criar o metro. E cria. Do nada. Exatamente. Você tem todo um processo até chegar nessa construção. E estudar esse processo é fundamental para entender. Seria interessante, né? Seria bem fundamental para que se pudesse compreender. Ok, eu quero agradecer ao Gregory, a Eliamara pela presença e pela oportunidade de repensar a matemática e a física e a química, né? E voltar aos tempos de escola, na memória e poder entender que o mundo é sempre um lugar complexo, né? O Universidade Aberta, feliz, fica hoje por aqui, mas voltamos na próxima semana com mais um convidado falando sobre um projeto ou uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!